Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luxim. e nós chegamos no penúltimo episódio do ano. Vamos estudar hoje Moroni 10, o último capítulo do livro de Mórmon. Eu nem acredito que a gente chegou até aqui, eu tô muito animada. E, antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, a gente gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez sobre o guia de Natal que a gente criou. Eu, a Bianca e especialmente a Isabelle, porque ela está por trás dos bastidores, mas ela trabalha muito, inclusive para esse guia, ela trabalhou muito, sério, foram muitas horas que ela passou preparando. Nós passamos várias horas criando esse guia, pensando nas mães que ouvem a gente, que nos escutam e que vocês são mães intencionais, porque se vocês estão ouvindo a gente é porque vocês têm um desejo, estão buscando se tornarem melhores mães, aumentar a espiritualidade de vocês e ajudando seus filhos a se aproximar de Cristo. Então a gente criou esse guia chamado Um Natal Centrado em Cristo. E esse guia ele tem 5 atividades diárias para fazer com as crianças nos 7 dias antes do Natal. Então para começar ali no dia 19, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, incluindo o dia do Natal, o dia 25. E aí, cada dia temos 5 atividades. Para começar, a memorização. Estamos memorizando Isaías 9, 6. E, inclusive, o Imum, a gente tem praticado, né? Essa escritura com ele. Eu já estou fazendo um pouco do guia, praticando com ele algumas coisas. A gente experimentou várias atividades com ele aqui para garantir que eram boas atividades, né? Para colocar no guia para vocês. Ele já fez muito progresso na memorização dessa escritura. Isso com poucos dias da gente praticando. Enfim, teremos 5 atividades: a memorização, uma história, um hino, uma atividade manual e uma receita. Então, são essas 5 atividades que vocês podem fazer todos os dias, nos 7 dias antes do Natal. Aí, além dessas atividades, a gente incluiu algumas atividades adicionais, como joguinhos, um quiz no final. Então, são atividades opcionais que vocês podem fazer, se quiserem, se tiverem interesse. E o legal é que tudo isso é voltado para o tema do nascimento de Jesus Cristo, que realmente é o verdadeiro Natal, a razão dessa época, né? A razão da comemoração, da celebração é Jesus Cristo. Então, a gente fez isso tudo bem completo, ficou bem lúdico e prático para vocês. Tudo pelo valor simbólico de R$ 10,99. E por que que a gente está vendendo dessa vez, né? Poxa, Elisa, R$ 10,99, pô, podia estar comprando um pão ali na padaria, ah, comprando leite das crianças, né? Eu sei, porque com meus gêmeos nunca vi para tomar tanto leite. Não podia fazer igual, né? O da Páscoa que a gente fez de graça. Bom, gente, para ter um podcast custa dinheiro. Que a gente usa algumas plataformas para edição e criação do conteúdo para vocês. Isso tudo custa dinheiro. Então a gente decidiu ser criativa para cobrir esses custos e criamos esse produto para vender para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem nos apoiar, o link vai estar disponível na descrição desse episódio. E a gente vai estar fazendo vários posts, né, na nossa página do Instagram essa semana para lembrar, para tornar disponível para quem tem interesse. E eu sei que vai ajudar muito a família de vocês, muito mesmo, as crianças a lembrar, né, diariamente como é divertido o Natal, como é uma época mágica e a razão é porque é para celebrar o nascimento do Salvador Jesus Cristo. E nós temos uma convidada super especial, que eu tava muito animada para ter há bastante tempo. Uma mulher que eu admiro demais. É a Licélia Mota. E eu vou ler a biografia dela que ela enviou pra gente. Eu sou casada há 35 anos, mãe de 5 filhos e avó de 12 netos. Peraí, vou falar só uma coisinha aqui rapidinho. De novo, uma mãe de 5 filhos, quando ela fala, a gente senta e ouve. Só isso. Já servi na igreja em vários chamados na Sociedade de Socorro, nas moças, primária, professora de seminário, instituto e especialista de autossuficiência. Atualmente, ela é conselheira da primária. Formei-me em administração enquanto era sócia de meu esposo em uma agência de publicidade, sempre priorizando estar próxima dos filhos. Aos 40 anos, senti a necessidade de melhorar minha autoestima e encontrei no ramo da beleza uma oportunidade de não apenas me transformar, mas também de ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Deixei a publicidade e a sociedade da empresa para mergulhar de vez no meu empreendimento. Ao longo de 12 anos, já tive a honra de liderar milhares de mulheres e homens que confiaram em minha liderança. Continuo em constante desenvolvimento pessoal, espiritual e material, sempre buscando evoluir.
Minha frase preferida é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Muito bem-vinda, Licélia. Eu amei ler essa tua descrição, especialmente essa tua frase favorita. Eu consigo ver isso num reflexo dos teus filhos. Esse teu lema, ele se reflete em quem os teus filhos são e a forma como tu vive a tua vida. A gente conhece a tua família, a gente já teve aqui, né, as suas filhas como convidada. A gente já teve a Lauane, já teve a Larissa. Lana, se tu tá ouvindo, fica ligada, Se prepara. te prepara, só falta tu. Mas a gente tá muito feliz de ter aqui. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, também de ver esse trabalho que vocês têm feito, né, com essa leitura. E quando qualquer assunto que tenha a ver com maternidade, com família, eu tô dentro. Eu amo tanto esse assunto, essa questão de ser mãe e tudo mais, que eu fui convidada por um encontro de mulheres e eu dei uma palestra sobre família. E eu Olha pude dar meu testemunho, minha história na igreja e tudo, porque outras pessoas veem uma inspiração, né, em relação a esse cuidado, amizade, relacionamento que tem dentro da minha família. Eu fico bem honrada com isso. Que legal. Isso é tão legal, né? Acho que a partir do momento que a gente se torna mãe, não tem mais como separar essa parte Não, nossa, né? Da gente, torna parte é uma parte da nossa identidade divina, é né? um papel. Isso. Então é muito legal ver isso. Muito legal. Elisa, o que que tu gostaria de começar compartilhando sobre Moroni 10? É um capítulo curto, porém extremamente poderoso. Totalmente. Eu tô muito animada pra saber com o que que tu vai começar aí compartilhando. Então, começa ali falando, convidando todos os que leem o livro de Mórmon, né? Não só convidando, mas exortando nós a perguntar, a meditar e perguntar a Deus sobre a veracidade do livro, né? Se esse livro é verdade. E eu lembro muito desses versículos na minha missão, né? Eu li várias vezes para as pessoas que eu ensinava, para os amigos da igreja, e ajudando eles a adquirir o próprio testemunho. E enquanto eu lia, eu fiquei pensando que agora a minha missão não é mais uma missão missionária, né? De ir ao campo e bater em portas e convidar pessoas que eram estranhas para mim. A minha missão é exortar os meus filhos, a minha família, a buscar o próprio testemunho. E, vou jogar uma bomba aqui, mas eu queria perguntar para Licélia, na verdade, porque você tem 5 filhos, Licélia, e como a gente já falou, a gente já teve 2 das suas filhas convidadas aqui no podcast. E toda vez que eu vejo posts ou que eu interajo com qualquer uma delas, eu posso sentir o testemunho que elas têm da igreja e que com certeza veio do livro de Mórmon. Então eu tô curiosa aqui para saber o que que tu fez, quais foram algumas coisas que você fez que ajudou os seus filhos a desenvolver esse testemunho. Como que você exortou os seus filhos Uhum. a buscar, a meditar sobre o livro de Mórmon, perguntar a Deus e adquirir o próprio testemunho? Então, gente, esse capítulo, eu acho que nada acontece por acaso, né? Esse capítulo do livro de Mórmon, eu posso dizer para vocês que foi o que mudou toda a minha vida. Esse capítulo, essa escritura especificamente, né, a 4 e o 5, foi por causa dessa escritura que hoje eu estou aqui nesse podcast com vocês, que vocês têm a experiência de ter feito isso com as minhas filhas, porque eu nasci na igreja com 14 anos de idade. Eu estava buscando uma resposta para uma oração. Eu queria saber qual igreja eu deveria ir. Eu fui em 7 igrejas. Minha mãe deu autorização para eu procurar uma religião. E eu senti um vazio imenso e queria respostas. Porque na igreja que eu frequentava com a minha avó, dizia que a gente não ia ter elos familiares, a gente não ia ter laços familiares, que nós íamos morrer, ressuscitar e que nós íamos ser todos irmãos. E isso eu não admitia, eu não aceitava esse ensinamento. Eu não entendia assim, como, que propósito vai ter então um casamento, que propósito tenho ter filhos se eu não vou ter esses laços para sempre? Então, quando eu busquei essas respostas, eu encontrei depois na igreja as respostas, né, que eu precisava. O casamento no templo e tudo mais, só que o livro de Mórmon,
eu não tive testemunho do livro de Mormon como eu não batizei. Eu entrei para a igreja por causa das respostas que eu tive. Eu tinha 14 anos, né? E depois de uns 4 meses na igreja, eu voltei a ler essa escritura e eu lembro como se fosse hoje, o momento em que eu realmente, porque aqui diz assim, né? Perguntar a Deus o Pai eterno em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras, mas tem que perguntar com o coração sincero e com real intenção. Eu só me ajoelhei no meu quarto e perguntei, Deus, por favor, me diga se esse livro é de verdade. Eu preciso saber, porque eu vi uma coisa na igreja que eu não tinha, né? Que era aquela família juntas, maridos e mulher na igreja. Eu nunca tinha frequentado uma igreja com família. Eu ia sozinha com a minha avó, meus pais nunca foram em nenhuma igreja. Então, quando aos 14 anos eu olhei aquele tipo de família, eu pensei, é esse tipo de família que eu quero. Então, para eu continuar na igreja, eu precisava ter o testemunho do livro de Mormon. E eu orei. E eu lembro como se fosse agora o sentimento que invadiu meu coração, a alegria. Eu não conseguia parar de rir e chorar. A lágrima, assim, ó, eu só chorava. Então eu tenho uma impressão muito forte desse dia. Eu nunca vou esquecer. Vai fazer quase 40 anos que eu tive esse sentimento e isso nunca saiu da minha mente. E eu escolhi ter a família na igreja. Agora, a pergunta que você fez é muito pertinente, porque eu fui conversa, né? Eu recebi as palestras, eu me converti, eu busquei um testemunho. E os filhos que nasceram na igreja, o que fazer para que eles pudessem ter também esse sentimento? Então, uma coisa que eu fazia é a leitura de livro de Mormon em família era uma coisa que era muito natural para a gente. A Lawane e o Johnny aprenderam a ler aos 4 anos de idade no livro de Mormon, praticamente. E o Wellington nunca conseguiu ler. Então, a gente repetia palavra por palavra. E ele repetia e, pois. Nessa velocidade, com toda a calma, que hoje é mais difícil as pessoas terem por causa de toda essa aceleração do mundo, né? Tudo é muito rápido. Então, a leitura do livro de Mormon, mesmo sendo um versículo só, era feito dessa forma. As crianças repetiam a palavra que a gente lia. Então, isso já foi criando um amor pelo livro de Mormon, né? E a busca, eu sempre falava para meus filhos, né, que eles precisavam ter as próprias experiências espirituais deles, desde criancinha. E eu sei, assim, mais ou menos quando cada um obteve esse testemunho, que foi aquela virada de chave, né? Por exemplo, o Johnny foi um FY, que ele voltou do FY contando sem parar de chorar. Sabe essa experiência que eu tive aos 14 anos? Então, meus filhos foram assim também, alguns mais velhos, outros mais cedo, mas cada um vai ter o seu momento e precisa ser marcante. Precisa ser uma experiência espiritual que faça uma marca, sabe? Que deixe uma marca no coração e que não tem a ver com o meu testemunho. A minha história, meu testemunho, né? Eu não consigo tirar de mim e colocar. Se eu pudesse fazer isso, eu teria feito isso com todos eles, mas não é possível tu fazer isso, né? Você colocar o teu testemunho dentro do coração, mas você pode influenciar através das tuas atitudes, através do teu exemplo, né? Como você trata os filhos em casa, não só na igreja, né? Eu acho que o evangelho tem que ser vivido, né? E não só pregado. Então, quando a gente está tentando ser uma mãe melhor, a gente está tentando viver o evangelho, tem que ser em casa, né? Ali cozinhando, né, com as crianças em volta. Mais ou menos isso, não ter se. Mas é o amor, sabe? Você demonstrar amor e falar pro teu filho das tuas dificuldades, dos teus problemas, não florear muito as coisas, né? Aprendi isso, ainda bem que eu aprendi isso bem cedo, que as minhas filhas precisavam saber que a vida não é um mar de rosas, que a gente precisava ter conversas sérias, que a gente precisava ter. Eu acho que por aí, sabe, Elisa? Nossa, muito legal. Eu adorei a ideia de ler e eles repetirem, né? Eu nunca fiz isso, na verdade. A gente fez assim, tentando memorizar escrituras específicas, mas não na leitura diária. E o que eu acho muito legal para ajudar o foco deles, né? Geralmente, quando a gente lê, nós adultos estamos lendo e meu filho tá bem distraído, assim, não tá ouvindo nada, né? Mas a maneira de trazer a atenção deles pro livro, não do tipo, a mãe e o pai estão lendo e eu não sei nem o que foi lido, né? Aos poucos aquelas palavras serem entesouradas no coração. Eu amei essa ideia.
eu vou tentar aplicar aqui em casa. Uma coisa que também eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui é que você falou assim, eu amei e vou aplicar na minha casa. Muitas coisas que eu fiz e faço até hoje, eu olho para uma família. Vou dar um exemplo. A minha professora de seminário, a Núbia, ela escrevia um diário quando ela estava grávida, como se fosse o bebê escrevendo. Eu achei aquilo tão fantástico que eu resolvi fazer isso. Então, eu fiz o diário dos meus filhos. O diário do Wellington, quando ele chegou na minha casa, aos 3 meses, né? E aí, quando eu engravidei da Larissa, eu comecei a fazer o diário da Larissa. E aí, quando eles começavam a escrever, eles continuavam. Claro que depois, com 5, já não era a mesma coisa. Os primeiros têm mais escritas do que os últimos. Mas aquela ideia daquela família, daquela tradição, eu assim, nossa, eu vou tentar trazer para mim. Outras famílias faziam outras coisas que assim, isso aí eu não gosto, né? Não combina com a minha família. Por exemplo, tinha outra família da ala que sentava na frente e ela dizia assim: olha, eu sento na frente porque é mais fácil para eles serem reverentes. Eu sempre sentei no primeiro banco da capela com os meus 5 filhos. Eu nunca consegui sentar atrás, até hoje eu não consigo sentar atrás. E quando a gente saiu da ala, e ninguém sentava lá. Ninguém gostava de sentar lá, mas era o jeito de... Então você vai saber através do Espírito, porque uma coisa que eu li aqui no 5, que a gente lê, e às vezes passa batido, né? É que ele diz: e pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. De todas. Não é só sobre o livro de Mórmon, né? Então, quando você precisa de ajuda do Pai Celestial em relação aos seus filhos, em relação ao teu esposo, quando você ora pedindo ajuda, ele vai te dar uma inspiração através do Espírito Santo. Eu já tive tantas experiências com os meus filhos de coisas que eu precisava que eles me contassem, não que eu chegasse e falasse para eles: olha, eu já estou sabendo que estás fazendo isso. E o Espírito sussurrou no meu ouvido: espera. E no momento certo, a pessoa veio para mim, uma das minhas filhas, e falou para mim que eu precisava ouvir dela, né? Então, eu digo que o Espírito Santo é o melhor amigo de uma mãe. É o melhor amigo, assim. Você pode pedir conselho por todos os gurus da internet. Eu sei que vocês hoje, são uma geração que estão invadidas por muita informação. E isso faz com que vocês cobrem muito, às vezes, né? Parece que hoje eu sinto, né? Eu tenho as filhas da idade de vocês com um peso um pouco maior do que tinha na minha época. Parece que vocês são mais cobradas, vocês se sentem mais cobradas. Não sei, eu já estou até saindo do tema aqui, mas eu sinto, assim, essa necessidade de fazer tudo certo, sabe? E não admitir erros, assim. E às vezes é só orar. O Espírito Santo vai te dizer: eu vou fazer desse jeito com meu filho para ver se dá certo. E se não der certo, tudo bem, vamos tentar outro jeito, né? Achei isso muito incrível, Alicélia. Tem dois pontos que tu falou, assim, que me chamam muita atenção e que eu admiro, sempre admirei isso em ti e eu observo e tento fazer aqui em casa. O primeiro são as tradições. Eu amo a forma como tu tem tradições e eu acho que elas trazem um senso de segurança e uma união para a família. Os filhos sabem que aquilo vai acontecer todo ano, eles esperam por aquilo. Cria um laço entre a família, algo tão legal. Eu adoro essas tradições que tu tem, né? Eu vou falar por ti aqui. Uma das tradições que eu acho muito legal que a Licélia tem é de levar os netos para ter um dia especial quando é o aniversário deles, né? E eu adoro quando tu faz um vídeo, né, mostrando como foi o dia com seus netos. Eu tenho certeza que essas vão ser uma das experiências mais memoráveis para eles com a avó deles quando eles crescerem, né? Tu enche o baldinho de amor deles e eles se sentem, né, incríveis naquele dia, únicos. E todos nós precisamos desses sentimentos, né? Eu adoro isso. Ou a forma como tu celebra cada feriado, a decoração e as coisas que tu faz, eu acho muito legal, muito importante. E essa questão que tu mencionou ali sobre o Espírito Santo, acho que foi pra mim. Se tu falou, foi pra mim. Sobre o Espírito revelar a verdade em todas as coisas, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de não falar nada. Quando eu percebo que tem alguma coisa, eu já sei o que é, eu, eu só preciso que a minha filha me fale, né? Sim. E tu tá ali naquela expectativa, mas eu não, muitas vezes, assim, 90% das vezes eu erro nisso. Eu falo, Mara, tem alguma coisa errada. O que que é?
Me conta, vai lá. Vai, desembucha, é mais fácil. Só coloca pra fora que melhora. E sai, mas sai uma coisa forçada. Não é a mesma coisa, sabe? E raramente eu acerto. Mas hoje, bem engraçado a gente falar sobre isso hoje, porque hoje de manhã eu acertei. Eu acordei, olhei pra ela e pensei, eu acho que ela quer falar comigo sobre tal coisa, mas eu vou esperar. E eu esperei. E daí, de repente, no meio da tarde, assim, ela falou, Mami, eu queria falar contigo sobre isso. E daí ela me contou. Eu me senti tão feliz foi um sentimento de ela confia em mim, Exatamente. sabe? Que é diferente daquele sentimento de quando você tenta arrancar a informação, a mensagem que tu tá transmitindo é eu não confio em ti. Não é? Porque você não tá confiando na criança, você demonstra isso pra ela. Tu tem que me falar. Porque tu não tá querendo me falar, tu tá escondendo alguma coisa de mim, tu tá mentindo, né? E é tão diferente da forma como Deus faz com a gente, né? Ele nos convida, e aqui nesse capítulo especificamente, né? Moroni tá toda hora falando, vinde a Cristo. Ele tá toda hora nos convidando a chegar até ele. Ele não arranca nada da gente, né? Ele não nos força nada. E, enfim, eu acho que eu até saí um pouquinho do contexto, mas eu gostei muito do que tu falou. E o que eu gostei do que a Alicélia falou foi sobre o Espírito Santo, é o melhor amigo de mamãe. Porque o que tu falou sobre a nossa geração é muito verdade pra mim. Assim, a gente tem tanta informação, tantos livros, tanto conhecimento disponível, É. que eu me pego muitas vezes esquecendo de perguntar pra Deus, né? E Deus sempre existiu, sempre vai existir, não importa quantos livros sejam escritos. Não que a gente Isso. deva só simplesmente ignorar o conhecimento secular ou técnico, as coisas que tem, mas por que a gente não ir para a fonte direta, né? E eu gostei muito que tu falou da verdade de todas as coisas, não só do livro de Mormon, mas de todas, todas, todas as coisas. E até porque mesmo que você leia em livros ou ouça de alguém um profissional na área, ah, cada situação é uma situação. Eu imagino, às vezes, até com filhos diferentes. Talvez você tenha uma situação com um filho, a mesma situação se repita com outro filho. Talvez tenha que agir de uma maneira diferente com aquele filho. E, e quem sabe como a gente tem que agir, como que tem que educar, como que tem que guiar, é o espírito. Então, eu foi pra mim essa parte. Então, com certeza, nós não podemos nunca dispensar o conhecimento, né, do mundo em relação a tudo, a psicologia. Eu sou uma amante da psicologia, né, do emocional, e eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu tinha 30, 20, pô, óbvio, né? Mas não é assim, as coisas são construídas, né? E a cobrança que a gente faz de nós mesmas, né, começando por nós mesmas, mães, mulheres. Quantas vezes eu me esqueci nesse caminho de criação de filhos? Óbvio, né? E hoje eu falo para minhas filhas, não precisa fazer isso, porque, né, eu lembro de um discurso, eu não lembro quem foi que falou sobre os corvos, e do que a gente precisa aprender com os mais velhos algumas coisas em relação a você não precisar passar por aquela situação. Claro que os nossos filhos são totalmente, gente, tu pode ter 10, eles são diferentes. Essa individualidade, né, deles tem que ser respeitada, né? E isso é tão importante porque isso aproxima você deles. Essa coisa que eu faço com os netos hoje, Bianca, eu já fazia com as filhas, né? E isso foi tão bom nutrir essa confiança, nutrir. Hoje nós somos melhores amigas. Nós temos nossa saidinha do mês, eu digo que a gente é um grupo terapêutico. Nós nos ajudamos, somos uma fonte de uma rede de apoio e tudo mais, só que tem uma amizade, uma confiança que foi construída. Essas coisas não se força, essas coisas não são assim que acontecem, né? Essas coisas são construídas e não precisa esperar a pessoa ser adulta para se tornar amiga dela. Você pode ser amiguinha do seu filho. Hoje eu sei que tem gente que fala que isso não pode misturar as coisas. A gente pode sim mostrar a autoridade que nós somos mães, né? Estamos ali para ensinar, mas nós somos seres humanos que também falhamos.
Eu lembro que teve um livro que eu li na época, que eles eram pequenos, do Augusto Cury, sou muito fã dele, né? Que era Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E tem um trecho desse livro que norteou muitas partes da minha vida, que era que nenhuma mãe precisa ser super-heroína, nenhum pai é um super-homem, mas que a gente, se quando os nossos filhos veem que nós somos também fracos, nós também temos momentos que a gente chora, tem momentos de dor, eles olham de outra, eles vão sofrer menos frustrações na vida, porque eles vão entender que um adulto chegou ali também com construção, sabe? Então, permitir que o teu filho chegue para você e fale de uma dificuldade, de um problema, não vai tornar ele mais. Se ele confia em ti, ele não vai se sentir, eu fiz uma coisa errada, eu não presto, mas você vai estar ali para quê? Para dizer para ele, não, você é especial, você é um filho de Deus, você é amado, sabe? Reforçar as coisas boas que ele precisa ouvir. Né? E quando a gente chega, talvez, jogando pedras, você fez isso, você fez aquilo. Porque, claro que eu já fiz isso, né, gente? Não devia ter feito isso, né? Eu não estou ensinando, eu só estou julgando, eu só estou botando. Então, quando você tenta ali mostrar que você errou. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, assim. Quando meu filho chegou a primeira vez em casa, falou um palavrão, que ele aprendeu na escola, né? Com 5 anos de idade. Eu Primeiro você leva um susto, né? Aí chama para uma conversa. Eu sempre aprendi que a conversa é no olho no olho e nunca de cima para baixo. Você já tinha aprendido até no meu segundo grau ali de educação física. E eu falei para ele assim: onde você aprendeu essa palavra? Com maior calma, né? Onde você aprendeu? Meu amiguinho falou. Então tá. E agora eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Essa palavra é muito feia. Essa palavra é uma palavra que dói os ouvidos das pessoas puras. É uma palavra que, quando é dita, você está xingando. É uma palavra isso, isso, isso. Entendeu? Entendi. Você vai falar novamente? Não, porque agora você sabe que não pode falar. Entendeu? Então eu deixava muito claro. Entendeu? Ele repetia, entendi. Pronto. Nunca mais falou. Né? Então, aqui, essa coisa de tradições familiares, eu sei que tem tradições da igreja, tradições familiares, né? Tinha muitas coisas que eu fazia, que outras famílias não faziam, que meus filhos chegavam, mãe, mas fulano lá pode chegar depois das 10 horas da noite. Eu falei, mas lá pode, beleza, não importa que você é filho de quem. Aqui em casa tem que chegar antes desse horário X. Então, são coisas que você sabe quem são teus filhos. E às vezes eles vão fazer comparações como o mundo inteiro faz, né? Só que a gente tem que comparar nós mesmos. Então, se eu leio a escritura hoje de um jeito, eu posso melhorar a leitura da escritura. Eu não preciso fazer igual a outra família faz. Eles são perfeitos nesse ponto. Eles conseguem fazer toda a reunião familiar toda segunda-feira, mas eu não estou conseguindo. Não, não se compara, não se sinta inferior, não se sinta fracassado, nem teu filho, sabe? Mas ensina para ele que ele está buscando. Eu digo que a nossa família, a minha família, a gente está sempre buscando o aperfeiçoamento, a gente está buscando. E nessa busca você vai se aprimorando, sabe? Então você começa a se cobrar menos quando você não se compara. A comparação está destruindo tanta gente, tantas pessoas. Isso em relação a qualquer coisa, tá? Acho que eu já fui lá com o outro lado. Gente, Não, vocês me eu seguem. gostei muito, tá ótimo. Eu acho muito interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando que parte da culpa que a gente sente é porque a gente tem acesso a muita informação, a gente absorve muito com o nosso cérebro, mas nós não estamos prontos, muitas vezes, para aplicar tudo que a gente está aprendendo. Então a gente sabe o que é ideal, porém, porque a gente não consegue fazer tudo? Por quê? Porque a gente não chegou lá ainda, não tem experiência suficiente, tem os nossos hormônios, tem aquela época do mês que é difícil de lidar com os nossos sentimentos, que talvez a gente vai ser mais dura, talvez a gente vai acabar sendo rude e tudo mais, e daí a gente se culpa, a gente se sente muito mal. Mas o que eu acho interessante pensar aqui sobre o que Moroni está dizendo é que Deus, ele está disposto a nos dar dons para que a gente consiga fazer aquilo que ele espera da gente. Ele não só não é um livro só que a gente veio aqui, a gente não só lê o livro de Mórmon e ele espera que a gente faça tudo que tá aqui. Ele fala: "Não, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou te dar o espírito, pelo poder do espírito, tu vai poder fazer todas essas coisas aqui. E eu vou te dar dons
Então, se você só precisa ter vontade de ter eles, no versículo 17, ele diz assim: E todos esses dons são dados pelo Espírito de Cristo e são dados a cada homem individualmente, de acordo com a sua vontade. Então, se eu quero talvez ter mais paciência, se eu quero conseguir ensinar melhor os meus filhos, né? Ou ter mais sabedoria, se eu quero ter mais fé, eu posso pedir para Deus. Se eu tiver essa vontade, pedir para Ele, Ele vai me ajudar para que eu consiga fazer aquilo que Ele espera de mim. E a maternidade é um dos chamados mais sagrados que existe. É um trabalho em conjunto com Deus. Então, assim, é óbvio que Ele quer nos abençoar com todos esses dons. Porque, assim, quando eu estava lendo essa lista de dons aqui, eu estava pensando, oh, é muito útil na maternidade, hein? Começando ali no, acho que é no versículo 9. Pois a um Uhum. é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria. 10. E a outro, ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. No 11, e a outro, fé extraordinária, e a outro, os dons da cura pelo mesmo Espírito, né? Qual mãe que não precisa ter o... Assim, eu sei que a gente tem o poder do sacerdócio, tem as bênçãos do sacerdócio, mas também tem a sabedoria da mãe de saber qual remédio que dá, quando levar para o médico, quando Uhum. não levar para o médico, lembrar às vezes daquela das plantas medicinais, eu faço muito isso, assim, às vezes me vem a inspiração, a mãe tá passando mal, tá com dor de barriga, eu lembro, o que que a minha avó fazia mesmo? Ah, ela usava aquele chá de boldo com espinheira santa e não sei o quê, e eu começo ali a procurar ver qual erva que eu tenho para fazer um chá, e a minha filha melhora, né? Então, coisas assim, todos esses dons e os outros que estão aqui, muitos deles, são dons que a gente vai precisar e que Deus está disposto a nos dar. Então, assim, o mundo ele te enche de conhecimento e nem sempre ele vai te dar a habilidade, né, de fazer aquilo. Mas Deus, ele é completo, né? Ele é perfeito. Então, ele é o pacote inteiro. Ele vai dar o conhecimento e mais o meio para que a gente se torne aquilo que precisa se tornar ou faça aquilo que precisa fazer. Eu Bem gostei isso. muito dessa parte dos dons, que daí eu fiquei me perguntando, ele fala no 8, né, a não negardes os dons de Deus. E a gente tem aqueles momentos que a gente se sente assim, péssimo, né? Que a gente é um nada, que faz tudo errado. Eu tenho aquelas minhas crises existenciais, assim, de vez em quando. E, e quando a gente faz isso, a gente tá negando os dons de Deus. A gente tá negando as coisas boas que a gente tem. E eu tava pensando também que existem alguns dons que eles não são tão óbvios, sabe? Ou não são, talvez, considerados como um dom pelas outras pessoas. Como tu falou, a questão da cura, né? O dom de ter esse discernimento, de saber o que que vai ajudar os meus filhos. Eu acho também que tem os dons que são mais naturais, uma coisa inata de cada pessoa, que ela tem uma tendência mais natural a ser boa naquilo. Mas também tem os dons que a gente pode desenvolver, né? Igual lá em ET 12, que a gente reconhece como uma fraqueza, a gente trabalha naquilo e o Senhor torna em uma fortaleza, né? E tá pensando num dos dons que eu tenho desenvolvido desde que os gêmeos nasceram, é a minha tolerância ao choro. Mas a tolerância ao caos, assim, digamos, ao barulho, entendeu? A minha tolerância tem aumentado muito. Eu lembro que quando eu era recém-casada, eu conheci um casal e ela tinha na época três meninos. E a gente continuou a amizade com eles e depois ela teve mais duas crianças. Acho que ela tem quatro ou cinco crianças. E eu ficava chocada com a calma daquela mãe em meio à bagunça, assim, ao caos, eram meninos bem agitados, né? Cheios de energia, falavam alto e não gritavam assim, mas de falar alto enquanto brinca, sabe? E brincavam de espadinha e de coisa de menino. E aí às vezes vinha um chorando e ela assim, na maior calma. Eu lembro uma das vezes que o filho dela, mais novo, devia ter nem um ano, tava assim, distante, num parque, tava comendo terra. Eu, gente, que isso? Como assim? A criança não pode comer terra, né? Toda desesperada. E ela na maior calma, só olhando, observando, entendeu? E eu admirava, assim, isso nela. Eu achava um pouco estranho,
Mas eu admirava, gente, como é que essa mulher consegue permanecer calma em meio a tanto Será que ela não estava barulho? anestesiada? Tinha de certo. Mas hoje eu me vejo nela, gente. Eu Difícil de te vejo acreditar. nela, Elisa, eu te vejo nela. Tu tá falando sobre essa mulher e eu tô pensando, é tu, é tu. E eu vejo isso como um dom que Deus está me dando, porque eu preciso disso, né? Porque se eu for deixar eu ficar desesperada ou ficar ansiosa por qualquer coisinha, né, que aconteça, isso vai afetar na maneira como eu lido com os meus filhos. Então, eu vejo assim hoje em dia, meu filho tá lá, vai cair? Caiu. Tô esperando, deixa eu ir lá, eu vou ajudar ele. Entendeu? Não que eu seja, digamos, Negligente. negligente, mas que, assim, aceitar, né? Tá tudo bem, tudo vai dar certo no final, eu tô aqui, Vai e eu vou, sobreviver. vai sobreviver, não tem desespero, não tem drama, coisa que eu não tinha antes. E que eu sinto que foi algo dado por Deus pra mim, um dom pra eu poder lidar com os meus três guris. E eu sei que no decorrer da minha vida, conforme eu for precisando de algumas coisas, ele vai continuar me dando, e se eu for buscando desenvolver eles, ele Uhum. vai continuar, né, adicionando, se eu não negar esses dons. No 20, né? Fala, portanto, é preciso haver fé. E se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. E em relação a ensinar os filhos, gente, se tem um jeito de ensinar teus filhos a amar o próximo, a ser caridoso, é eles te verem fazendo isso. É você incluir os teus filhos, muitas vezes até no teu chamado. Quando você vai preparar alguma lembrancinha, uma aula, qualquer coisa, sabe, uma visita, ele vê você preparar com carinho, nunca, jamais falar mal dos outros na frente do teu filho, mas ao contrário. Não, eu vou servir essa pessoa, está precisando de mim, eu vou escrever um bilhete e deixar ele participar disso. Pega uma figurinha para a gente colar aqui. Eu usava meus filhos para me ajudar e levar a coisa na casa das irmãs, sei lá, mas isso foi tão legal, porque eu vejo ele servindo na igreja hoje, me dá tanto orgulho disso, né? E servindo com amor, né? Duas delas são presidente da sua Socorro, uma presidente das moças da Estado, e vejo elas servindo com amor, né? É difícil, é pesado, mas, né? Tudo mais, tudo que a gente já sabe, mas e aqui fala uma coisa aqui no 22, e se não tens esperança, deveis estar em desespero. Olha que loucura. E o evangelho, ele te dá essa esperança, né? O evangelho, ele te dá a esperança que as coisas. A gente sabe que o mundo não está caminhando para o melhor momento, né? Mas nós sabemos que Deus e Jesus Cristo têm um plano perfeito e que nós estamos aqui para levar os nossos filhos de volta a Ele. E eu estou ajudando a levar os netos também, né? Lógico. Muito bom. É de novo aquela coisa, né, de a palavra, como é que é a frase, Bianca? Mas o exemplo arrasta. A palavra convence, Pense. mas o exemplo arrasta, né? Sim, sim. Concordo. E falando sobre isso, eu queria voltar lá para o primeiro versículo, bem rapidinho. Tem um pensamento que eu tive quando eu estava lendo, porque assim, quando tu pensa no último capítulo do livro, né? Moroni Uhum. escreveu já tantas coisas, ele tá ali finalizando a última coisa que ele tem para escrever. Tu pensa assim que ele iria. Eu não sei, assim, o final, geralmente, de alguma coisa, o final de uma peça teatral é aquela coisa impactante, assim, né? Mas é interessante como ele começa falando, ele diz assim: Agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom. Uhum. Não é algo assim, tipo, escrevo algo que vai fazer toda a diferença na tua vida, vai mudar teu coração. Vocês não vão se arrepender de ver. Isso, isso, como se fosse algo gigantesco, porque muitas vezes é isso que a gente espera, né? Quando a gente lê as escrituras, a gente espera algo grandioso, cair um raio do céu, o véu Uhum. se abrir, É e... simples. mas não, é algo simples. Ele fala, eu vou compartilhar com vocês algo que me parece bom, né? Que é os meus irmãos lamanitas. Mas assim, a gente sabe que, como a Alicélia mesmo disse, esse capítulo mudou a vida dela e mudou a vida de muitas pessoas, né? Então, eu fiquei pensando sobre o poder do falar simples, mas Uhum.
nisso também na nossa maternidade, porque eu não sei vocês, mas eu aprendi muito, assim, na base, eu ouvia falar muito, assim, que às vezes tem que ensinar na base do choque, assim, sabe? Só vai aprender se tu falar com mais veemência, né? Se for uma coisa assim, tem que dar um susto para aprender. E Deus não faz isso. Claro que tem momentos grandiosíssimos nas Escrituras, mas a maior parte do tempo é a voz mansa, é a voz delicada que toca o coração, que é aquilo que a Elicélia estava mencionando, né? Sobre ser amiga dos teus filhos, sobre ser vulnerável, sobre eles te verem como uma pessoa como eles, né? Eles O poderem ser poder bem. da vulnerabilidade, o poder da vulnerabilidade. Tem poder aí. Parece que não, parece que é uma fraqueza, mas quando a gente se torna vulnerável, a gente se deixa ensinar, a gente se torna uma pessoa que aceita mais as coisas, né? Eu vejo muitas vezes que, pô, sabe aquela pessoa que chega assim para você e fala assim, não concordo com isso, não sei o quê, e ela está convicta tanto de uma coisa que não importa quanto você fale, você mostre na ciência, enfim, mas quando você se torna uma pessoa vulnerável, né, e você ouve, eu posso dizer assim, Bianca, nossa, tu é bem mais forte, tem dado para ser minha filha assim, nossa, eu nunca tinha ouvido desse jeito. Gostei do jeito que você falou, nunca tinha pensado assim. Então, quando você se torna uma pessoa assim, você está sempre em aprendizado. Tu não está nunca com o copo cheio, sabe? Você pode aprender e tu pensa que tu pode, esse copo pode transbordar para os teus filhos. E isso que tu falou, do espírito manso e delicado. Por que você também não ser assim? E não só ser manso e delicado, mas ser silencioso. Esperar receber ali uma palavra do teu filho para tu identificar melhor o caminho que tu tem que seguir para chegar no coraçãozinho. Porque chegar no coraçãozinho, gente, é tudo que a gente precisa, sabe? Saber que aquela pessoa vai assim, ó, te amar para sempre, porque você está cultivando o melhor sentimento do mundo, que é o testemunho de Jesus Cristo. A pessoa entende, porque no momento vocês sabem que os filhos de vocês são a prioridade deles nesse momento. Mas vai chegar uma hora que vocês não vão ser mais a prioridade deles. E isso me passa muito rápido. Daqui a pouco a prioridade dos filhos de vocês vai ser os amigos, depois vai ser a namorado, o namorado, vai ser depois a esposa. Isso vai ser a prioridade. As prioridades das minhas filhas não sou eu. Eu fui a prioridade delas durante um momento. Naquele momento, o que que eu imprimi, né? O que que eu imprimi naquele momento? O que que eu ajudei a imprimir? Claro que o Espírito Santo me ajudou muito, gente. Não, quando eu vejo famílias criando filhos fora da igreja, eu só penso assim, ai, ainda bem que eu tinha igreja, gente. Ainda bem que eu tinha o evangelho comigo, porque eu não saberia, eu não sei, eu não sei. É muito difícil fora. Se aqui é difícil, lá fora é muito difícil, E sem aí, dúvida. quando tu fala sobre esse senso de urgência, né, de tipo, por enquanto, os filhos, vocês são a prioridade na vida dos filhos. E eu sempre tive esse senso de urgência, porque eu comecei a ser mãe de uma criança de 9 anos. Então, eu Uhum. tinha essa urgência dentro de mim e eu sinto ela ainda, especialmente agora que ela já tá mudando um pouco, já tá começando a ficar mais interessada nos amigos do que na Uhum. gente em casa, né? Ela só o que ela quer saber é de fazer alguma coisa com os amigos dela. O dia todo ela fica, e aí, quando que eu vou poder fazer alguma coisa? Posso chamar alguém pra vir aqui? Posso ir na casa de não sei quem? E antes não, antes era mami, tu quer ler comigo? Quer jogar um jogo comigo? Vamos pular corda? Vamos não sei o quê? E agora eu queria ir na casa da Sara, eu queria ir não sei o quê, né? Enfim, mas sabe que ter esse senso me ajudou muito em fazer muitas coisas especiais com a Mayara. Mas quando eu leio aqui, né, esse versículo que o Moroni falava de forma tão mansa, eu acho que eu errei muito nisso. Claro que tenho tempo, né, ainda para melhorar e para continuar melhorando. Mas foi nisso, eu errei muito nisso, em daí tentar falar com mais ênfase pelo medo, sabe? Eu não tava eu tava com medo de, tá, e se eu não tiver tempo? Eu preciso ensinar isso, porque, né, ela já tem 9 anos, ela já sabe tantas coisas, e, mas porque eu não sabia, eu não percebia o poder da mansidão e de simplesmente do exemplo e de, né? Claro que essa minha situação é bem diferente, né?
Mas eu sou tão grata por poder aprender isso aqui nesse capítulo, né? Esses aprendizados assim que sobre a maternidade que são bem específicos para minha situação, que eu acho que esse é um outro poder, né, do livro de Mormon, a gente poder ler aqui, se identificar e pensar, nossa, eu poderia fazer isso melhor como mãe, né? Moroni tá falando aqui para o mundo inteiro e eu tô conseguindo aprender com ele como me tornar uma melhor mãe. Existe uma coisa que dá para fazer, uma dicasinha que eu fiz e deu muito certo. Quando elas não estavam perto de mim, de mandar bilhetes escondidos, sabe? Cartinhas. E às vezes ela tá lá na amiga dela, ela vai abrir, sei lá, não sei, noite do pijama, alguma coisa assim, vai abrir uma coisa assim, e tem um recadinho da mamãe, sabe? Oh, E e uma vez eu tive um sentimento tão forte, foi tão nítido que foi o Espírito Santo, que eu precisava escrever umas palavras específicas para uma das minhas filhas quando ela foi para os 4 dias do acampamento dos jovens. E foi muito tocante, sabe? Muito tocante, porque era exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento. Então, por isso que a gente tem que estar atenta, não só a ouvir, mas a executar, porque às vezes a gente ouve e acha que é só um pensamento qualquer, né? Mas já agir, já fazer, sabe? Sentiu vontade de dar um abraço, de fazer um carinho, de deitar na cama e olhar para cima e ficar falando besteira, sei lá, qualquer coisa simples, mas que seja especial, né? Vai fazer diferença. É um tijolinho na construção do relacionamento futuro, né? Porque depois elas se voltam para você de novo, tá? Fica tranquila, Bianca, é só por um momento. Depois, não, a gente vai isso que tu tá sentindo, eu já passei, mas assim, é muito bom saber que elas vão sempre voltar para ti, sempre voltar para mamãe, para amiga, né? Se tornar uma amiga, não pode se comparar com as outras amigas, que não é a mesma coisa. O teu amor é incondicional, né? Das amigas não são. Eu gostei do que vocês estavam falando, que me fez pensar sobre a questão da fé, esperança e caridade, e como é aplicável na maternidade. Eu não sei, mas de certa maneira, o que vocês estavam falando me fez pensar também sobre paciência, o dom da paciência, que é como uma plantinha, né? Tu tá colocando água ali, tu tá regando, mas às vezes para colher os frutos a longo prazo. Uhum. E, e como é difícil que a gente quer resultados imediatos. Ah, e isso tem, assim, com a questão de disciplina, né? O meu filho tem só 4 anos. E às vezes eu quero o comportamento certo agora. Eu não quero esperar para que daqui 2 anos ele vai fazer a coisa certa consistentemente sempre, né? Não, eu quero que ele faça a coisa certa consistentemente sempre agora, né? E eu tenho pensado muito sobre o impulso, às vezes que ele tem impulso quando ele fica com raiva, ele aprendeu a não bater mais. Agora ele quer jogar as coisas. Quando ele fica bravo, é bem engraçado. Ele vai assim e ele procura alguma coisa que ele possa jogar. Aí ele volta e joga aquilo. E eu tenho tentado assim explicar pra ele, conversar, sabe? Porque às vezes dá uma raiva, dá vontade assim de, sabe, pegar pelo Jogar, braço. jogar de volta na cabeça. Dá vontade de dar um chacoalhão assim na criança, tipo, não faz isso, moleque. E eu tenho tentado resistir a essa tendência, mas de, tipo, ter essa fé, esperança e caridade. Agir com amor para ele, né? Ele não é um objeto, ele é uma criança, é um humano, ele tá aprendendo. E, e ter fé que esses ensinamentos, aos poucos, ele vai mudar, e ter a esperança de que ele vai mudar e aprender. Assim como ele aprendeu outras coisas, mas que talvez ele precise de um pouco de tempo e que eu preciso fazer com amor, com paciência, com calma, né? Como a gente estava falando aqui antes, vocês mencionaram, né? De falar com calma em vez de ficar de maneira agressiva, porque eu quero que ele faça a coisa certa pela razão certa. Sim, e Não na idade ele dele. querer de mim. E dentro da idade que ele tem naquele momento. Porque eu tava na fila agora no shopping lá, e um pai falou pro filho assim, ó, postura, postura de homem. Eu olhei pro lado, o menino deve ter uns 5 anos. Ele vai ter postura de criança, não postura de homem. Então, a coisa, você não pode exigir que eles dêem um passo maior do que as perninhas deles, entendeu?
Então, nesse comportamento, claro que tem as técnicas, a gente pode ir atrás de técnicas para como que ele pode lidar com a frustração ali de estar com raiva naquele momento. Então, agora ele está jogando. O que que poderia falar para ele fazer? Olha, vamos, respira, conta até 10, sei lá, usar alguma técnica, né? Mas, Aham. mas isso passa, sabe? Tudo isso passa. É. E é isso que acho que é essa fé e esperança, sabe? Que eu tava tentando entender. Por que que eles falam sempre de fé, esperança e caridade? Qual a conexão dos três? Porque eu acho que quando tu tem essa caridade, esse amor pela pessoa, tu consegue ter a esperança por ela Uhum. e tu tem a fé de que ela é capaz. Então, é isso que eu tenho aprendido, assim, não, eu sei que ele vai passar isso, mas às vezes quando tá no momento, não sei vocês, mas é muito fácil pra mim catastrofizar, né? Ah, meu filho vai ser uma pessoa violenta pro resto da vida dele porque ele não consegue controlar as emoções dele. E aí você para e respira, caridade. Aí você, não, ele só tem 4 anos, né? Deixa eu continuar usando as minhas técnicas aqui consistentemente e eventualmente as coisas vão melhorar. E eu acho que é interessante também a gente dar crédito onde é devido, né? Porque, digamos, ele joga as coisas quando ele fica com raiva, mas não é toda vez que ele tem raiva que ele joga as coisas, né? Então, ter essa paciência e essa caridade, esse amor de olhar, ok, não. Ele tá fazendo progresso, ele tá caminhando na direção certa. E aí, outra coisa que eu gostei muito desse capítulo, que ele fala, tanto no início, ele fala, vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. E aí, lá no final, ele fala de novo sobre a misericórdia. No versículo, eu não tô conseguindo encontrar o versículo. Mas no final, ele fala de novo sobre a misericórdia de Deus. 35, ele fala sobre a graça. Será que é isso que tu tá? No 32, aliás, 32, 33, não 35. Eu acho que é sobre a graça, Uhum, que acho que enquanto eu estava lendo, eu fiz essa conexão de graça e misericórdia. uhum. De quanta graça e quanta misericórdia Deus dá, quanta coisa eu faço errada consistentemente, quanta coisa eu estou trabalhando para mudar no meu comportamento como adulta, né? E Deus constantemente estende a graça dele, estende a misericórdia, estende o amor dele, perfeito, né? E por que que é tão difícil para eu fazer isso pelo meu filho que só tem 4 anos? Por que que eu, às vezes, não sou capaz de estender essa graça e misericórdia e ajudar ele? E aí, uma coisa que eu gostei no 32, ele fala, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Ele não fala que é pela justiça que eu posso ser perfeito em Cristo. E isso me chamou muita atenção, porque a gente sabe que Deus é um Deus de graça e justiça, né? Misericórdia e justiça. Justiça é importante. Então, quando a gente está ensinando e educando os nossos filhos, é importante ter um senso de justiça, ter certas consequências, ter, né? Talvez de vez em quando ser assim, um pouco mais dura. Eu acho que é importante isso. Mas o que aperfeiçoa a gente não é a justiça. O que aperfeiçoa a gente é a graça. E eu fiquei pensando sobre isso. Como é que eu posso equilibrar os dois, né? A justiça e a graça na minha maternidade, mas estender essa graça para o meu filho e ajudar ele a alcançar a graça de Cristo, porque não é a minha graça que vai ajudar ele a se aperfeiçoar, né? É a graça de Cristo. Mas não sei, fiquei meditando sobre esse paralelo, assim, de como eu posso estender essa graça para ele. Dois pensamentos sobre isso. Primeiro, sobre essa misericórdia, é só pensar sobre a gente, né? A gente tá ali tentando cumprir com os mandamentos, tentando fazer aquilo que Deus nos pede, mas a gente continua errando, né? Às vezes a gente erra no mesmo lugar várias vezes, e daí Deus nos oferece a misericórdia dele, e porque ele é tão misericordioso, tão bondoso, a gente sente aquele amor e se sente, mesmo imperfeitos, aceitos e amados, a gente quer tentar de novo. E a mesma coisa com os nossos filhos, né? Quando a gente oferece essa misericórdia para eles, né? A gente tem as regras, tem as coisas que a gente espera, as nossas expectativas, e quando eles errarem, a gente conseguir lembrar disso, da misericórdia que Deus nos oferece e oferecer para eles também da mesma forma, eles vão querer fazer a mesma coisa, né? Eu não tô sendo excluído porque minha mãe não tá me castigando, só me castigando porque eu tô errando. Não, ela acredita em mim. Tá tudo bem eu errar. Eu vou tentar de novo, né? Eu posso tentar mais uma vez.
E eu vou continuar sendo amado, mesmo Uhum. errando. Ô, Bianca, até porque muitas vezes o que mais nos irrita não é nem o ato da criança, mas o julgamento das pessoas que estão em volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente vai ter uma atitude que a gente não teria se ninguém tivesse visto, entende? Não sei se você estou me fazendo entender, mas assim, às vezes é o julgamento dos outros, os olhares, alguma coisa assim, que faz com que a gente tome atitudes que talvez não tomaríamos. A gente agiria com mais caridade, com mais amor, mas para a gente, não, peraí, essa mãe está deixando. Então a gente às vezes está muito preocupado com isso, né? E isso é uma coisa que atrapalha muito, não só na relação dos filhos, mas no casamento, em tudo, né? Quando a gente está muito preocupado com o pensamento do outro, o que o outro está pensando de mim, me vendo, enfim, essa é tipo de coisa que com o tempo a gente não está nem aí porque que os outros pensam, mais ou menos isso. E o contrário também, né? Às vezes a gente age muito melhor porque tem alguém nos vendo, né? Uhum. Disciplinar o nosso filho, mas aí chega dentro de casa, lasca com É, a criança, exatamente. né? E é a mesma coisa, eu sempre, não sei aonde eu ouvi isso, alguém uma vez falou, faça de conta que seu filho é o filho do vizinho que tá vindo visitar a sua casa e trate seu filho como se ele fosse o filho do vizinho, com a mesma bondade, com a mesma que você trata, Gente, com a mesma gente, gentileza, boa educação, né? E às vezes é difícil isso, né? As pessoas que estão mais próximas de nós, e eu acho que isso é natural, elas vão é, acabar conhecendo o nosso pior, né? E isso uhum, faz parte, mas é algo que a gente precisa ter em mente. E eu só queria comentar, Elisa, que eu gostei muito dessa conexão que tu fez da fé, esperança e caridade. O que eu pensei para mim foi, eu preciso ter fé e agir de acordo com a minha fé, para que os meus... E daí, esperar que os meus atos, o que eu tô fazendo agora, né, que vai dar certo, né, acreditar nisso, ter essa esperança, e daí ter a caridade para amar os meus filhos incondicionalmente no processo, e me amar incondicionalmente, entender que eu vou errar, que eu sou falha, mas que eu tô tentando várias vezes, porque é exatamente isso que o Pai Celestial faz, né? Ele age dessa forma com a gente, ele nos ama incondicionalmente, ele espera da gente, ele acredita no nosso potencial, e todas as coisas que ele fez, o plano de salvação, mostram a fé dele na gente, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu percebi só agora, eu grifei, mas eu não tinha feito essa conexão. No final, no último versículo, ele se despede dizendo: para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová. Eu não sei pra vocês, mas eu nunca pensei sobre o dia do julgamento como agradável. É o último pensamento que eu teria sobre o dia do julgamento, sobre o tribunal, sabe? Tipo, eu vou ser julgada por todas as coisas que eu fiz. E eu sei que Moroni, ele entendia as fraquezas dele, né? Um cara humilde, apesar de ser, assim, o profeta, né? Ele super humilde e tudo mais. Então, eu não acho que ele se achava, não, vai ser agradável porque eu sou muito bom, que eu fui fiel minha vida inteira, eu sou o bam, bam, bam. Então, eu vou estar tudo ok. Não, eu acho que é porque ele entendia a graça de Cristo. Porque ele entendia a misericórdia de Deus, ele sabia que seria agradável. Claro, ele tinha feito tudo no possível, tinha sido fiel também, mas ele sabia que através da graça de Cristo ele ia ser aperfeiçoado e através da graça de Cristo ele ia receber misericórdia naquele dia final do no tribunal, né, do grande Jeová. E aí eu penso também como que a gente pode tornar isso a mesma coisa para os nossos filhos, de ajudar eles a virem com as fraquezas deles, a virem com os erros que eles fizeram, pra gente, pra confiar na gente e dizer, amanhã eu errei, né? Talvez com vergonha de dizer, mas ter a coragem de confiar na gente, em vez de só ter medo e tentar esconder. E aí é quando a gente pode oferecer a nossa graça e convidar a graça de Cristo para estar presente na vida deles, quando eles podem ver a gente como um agradável tribunal, né? Como alguém que vai mediar por eles e ajudar eles
a se aperfeiçoar. Em vez de só tentar esconder e aí morrer naquele erro, não, é dizer, ok, eu errei, mas eu vou confiar em ti, porque eu sei que tu não vai me julgar, eu sei que tu não vai me machucar, eu sei que tu vai me ajudar a sair desse poço que eu tô. Uhum. Vai apontar o caminho certo, tu vai me ajudar a me reerguer desse erro que eu fiz. E eu achei bem legal essa maneira como Moroni descreve o Tribunal de Cristo. Eu acredito piamente que todos nós vamos nos surpreender no dia do tribunal. Eu, eu acredito piamente. Eu tive uma experiência uma vez, eu cometi um erro muito grande na minha adolescência. Fiz algo muito sério que implicou a minha família de modo geral, assim. E eu, eu tinha que contar pra minha mãe. E eu e ela, a gente brigava muito na minha adolescência. Eu fui uma adolescente muito petulante, assim, muito altiva, não sei. Eu achava que eu sabia tudo, né? E como a Alicélia falou, né? Um dia eu voltei o coração pra minha mãe e eu percebi o quão errada eu estava em muitas questões. Mas eu, eu, eu lembro daquele dia, assim, eu passei o dia todo desesperada por dentro, assim, pensando, vou ter que contar pra minha mãe, eu tô ferrada. Ela vai me dar uma surra? Ela não me bate mais, né? Como adolescente, quando eu era pequena, eu apanhava. Mas ela vai me dar uma surra? Eu não sei, ela vai me deserdar, mandar embora de casa. E eu tava com esses pensamentos, eu tava desesperada. E eu cheguei em casa e eu olhei pra ela e eu falei, e daí eu contei pra ela o que eu tinha feito, me segurando assim, sabe? Pensando, ai, tô pronta pro que vai vir. E ela simplesmente abriu os dois braços, me puxou num abraço e, e ela chorou comigo. Eu comecei a chorar e ela chorou comigo. E eu acho que aquele momento, ele definiu muitas das decisões que eu passei a tomar depois, porque eu aprendi que eu podia ser amada mesmo sendo tão falha, mesmo cometendo erros terríveis. E eu penso, se a minha mãe teve a capacidade de me demonstrar esse amor tão incondicional e tão grande, ela que é mortal, eu, como filha dela, conheço muitas das dificuldades dela, conheço as minhas dificuldades, e a gente conseguiu ter esse momento. Gente, como que vai ser com Jesus Cristo? Ele que me conhece perfeitamente, sabe? Ele conhece meu coração, o coração de cada um de nós. Eu acho que a gente, de modo geral, tá muito focado na justiça, muito preocupados com a justiça. E é bem isso que a Elisa falou. Moroni tinha essa certeza que seria agradável, porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Naquele dia que a minha mãe me deu aquele abraço, eu conheci uma grande parte, eu consegui sentir a misericórdia de Deus de uma forma como eu nunca tinha sentido. A minha mãe foi a- como é que foi o vaso, né, naquele momento, assim, que Deus agiu, as mãos de Deus, foi o abraço de Deus, de Jesus Cristo que eu precisava naquele momento. Mas eu acredito que ele vai ser ainda mais misericordioso. Vai ser muito mais incrível a experiência no dia do tribunal. Licélia, tem algum outro ponto nesses capítulos que tu achou interessante? Gostaria de terminar, ou uma experiência que você tenha tido que gostaria de compartilhar com a gente? Eu só gostaria de compartilhar mesmo a gratidão por ter participado desse podcast com vocês. Dizer que as mãezinhas que estão ouvindo hoje, né, possam se julgar menos, porque a gente tem um auto-julgamento, né? E buscar o parceiro ideal para fazer essa, esse grande chamado que nós temos, né, de mães, buscar Deus,
buscar o Espírito, ter o Espírito Santo. Se ele estiver do nosso lado, pode vir qualquer coisa, a gente vai conseguir sobrepujar, passar, enquanto eles são crianças e quando eles são adolescentes, quando eles são adultos, porque esse chamado nunca acaba, né? Quem acha que acaba quando o filho sai de casa está totalmente enganado. Ele continua, né? E ainda a gente precisa, ainda continuo orando ao Pai Celestial para que eu possa ter o Espírito para poder consolar, para eu poder ajudar, para eu poder ensinar, para eu poder inspirar. E é isso que eu quero deixar de legado na minha vida, né? Que as pessoas que se encontram comigo possam se tornar um pouco melhores e sair melhor do que chegaram. Se elas chegaram tristes, saiam mais felizes. Chegaram pesarosas, saiam mais aliviadas. E fazer esse papel nunca acaba. Esse papel de mãe, sabe? De acolher, né? E ao mesmo tempo ser acolhida, porque quando tu vê um filho feliz, não tem nada que te faça mais feliz do que tu ver um filho feliz. Imagina o Pai Celestial, que ele é perfeito. Imagina quando ele vê a gente se esforçando, fazendo as coisas aqui, tentando fazer, né? Tentando estudar as escrituras, tentando ir para a igreja, tentando, sabe, o esforço, que Deus ama o esforço. Então, imagina quando a gente vê nossos filhos se esforçando para fazer as coisas, a gente fica tão feliz, né? Imagina Deus, gente. Então, assim, eu quero que meu Deus seja muito feliz comigo, e assim como eu quero ser feliz com meus filhos. É isso que eu queria deixar aqui. E antes da gente se despedir, só queria lembrar vocês mais uma vez sobre o Guia de Natal. Um Natal centrado em Cristo, ok? Se vocês tiverem interesse, o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada, Alicélia. Então, para finalizar, queria parabenizar a todas nós por ter terminado de estudar o livro de Mórmon esse ano. Uma salva de palmas. E muito obrigada mais uma vez por nos ouvirem. E antes de terminar, eu quero mandar um salve especial para um dos filhos da Licélia, que não é por nada não, Licélia. Ele é o meu favorito dos teus 5. O Wellington, o nosso amigão querido. Eu tenho muita saudade do Wellington. Queria mandar um salve para ele. Eu sei que foi aniversário dele, né, recentemente. Sim, 4. Dá um beijão para ele. E pedir que vocês, então, comentem e compartilhem com a gente as coisas que vocês aprenderam esse ano. Foi um ano bem. Tem sido um ano muito legal pra gente. E a gente tá feliz de ter vocês aqui conosco. Até a próxima!